E nesta manhã, no nosso quadro, no Café Teológico, nós vamos estar falando de um assunto muito legal. Um assunto que, infelizmente, as igrejas abandonaram. Não fala mais, né, pastor? Superficialmente, vamos dizer, hoje em dia, Pecado não dá dinheiro. não dá, infelizmente. Falar de pecado, falar de perseverar pela salvação, não traz lucro. Né? As moedas não tinem no fundo do baú lá, né? E aí, a grande preocupação hoje da liderança é não trazer para a igreja aquilo que pode fazer com que as pessoas afastem. É uma preocupação. Né? E eles têm que trazer aquilo que é novidade, né? E hoje nós estamos cheios de modismos evangélicos. E aquilo que agrada também, né, o ouvinte. Exatamente. Na realidade, o culto virou um menu. Infelizmente. E as pessoas perguntam assim, o que eu vou levar hoje para agradar fulano? E o nosso papo hoje é este. E eu quero convidar você a pensar nesse assunto. O mundo está doente. Qual a doença que o mundo está vivendo nesta hora? Qual a doença? Coronavírus? Qual a doença, pastor, que o mundo está vivendo hoje? Além do coronavírus, né, existem outras patologias mais graves, né, que o ser humano enfrenta. Mas eu vejo como o pecado como uma das patologias piores que a humanidade tem enfrentado. De todos os tempos. O senhor conversou comigo a respeito disso, que foi isso que me intrigou tanto e me instigou tanto a trazê-lo aqui, e de onde nasceu, sabe? E eu queria que o senhor falasse nesta hora de onde nasceu essa consciência, como que Deus lhe revelou isto. E eu achei muito interessante, eu tenho certeza que nossos ouvintes vão com certeza meditar muito nisso que vai ser dito hoje. Então eu queria que o senhor falasse de onde nasceu e qual a sua visão do mundo hoje diante disso. Bom, nossa visão é uma visão bíblica, né, José? Claro. Veja bem, Jesus Cristo, ele falou que o mundo, ele está no maligno. Certo. E o mundo é um sistema que se opõe a outro sistema, que é o sistema da igreja. Uhum. O mundo é dominado pelo pecado e a igreja é o local onde o pecado começa a ser vencido. Certo. É a porta de entrada, né, vamos dizer assim, na igreja, para aqueles que desejam se ver livres do pecado. Como teólogo, muitas vezes, analisando essa temática do pecado, a gente lê, né? Isso quando eu estudava, ainda estava no seminário, a definição teológica do pecado é rebelião contra Deus. É claro que está certo, mas o pecado vai além disso. Depois de muito estudar, eu cheguei à conclusão que o pecado ela é uma enfermidade na alma de qualquer ser humano. Todos nós que nascemos estamos infectados por essa enfermidade, por essa patologia espiritual. Então, quando a gente pega lá o pecado original que Adão e Eva cometeram, é claro que ali está representado um ato de rebelião contra Deus. Eles desobedeceram a Deus, resolveram desobedecer, né? E ali a raça caiu. Quando os nossos pais pecaram, a raça inteira caiu. E o nosso comportamento, que muitas vezes nós estranhamos e muitas vezes não queremos fazer, ele é fruto desse pecado, dessa enfermidade na alma. Então, se você for analisar bem o pecado, qual seria a melhor definição dele hoje?
é uma enfermidade na alma. É uma enfermidade crônica. É o cumprimento da afirmação. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Sim, todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. É a morte. A palavra de Deus diz isso em Romanos 6, 23. Né? Então o que acontece? Eu me lembro que quando comecei a minha vida profissional, eu fui trabalhar justamente no hospital. E ali eu, além de trabalhar naquele hospital, eu estudava à noite, fazia teologia e comecei a ver as definições acerca do pecado, acerca do homem, acerca de Deus, né? E é claro que eu trabalhava ali na área administrativa e eu fui vendo muitas coisas. E de início eu não me dei conta daquilo que estava passando ao meu redor. É claro que eu fui somando muitas coisas, mas foi depois de muitos anos, até mesmo depois que eu já estava fora daquele hospital, que eu comecei a tecer essa teoria de que o pecado é uma enfermidade da alma. Veja bem, quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando eles pecaram, que Deus foi fazer uma visita a eles, que todo dia a Bíblia diz que Deus passava na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Logo quando eles pecaram, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. E aí Deus começou a chamar Adão: Adão, onde você está? A primeira coisa que ele falou: Senhor, eu estou aqui, eu estou escondido, ouvi a tua voz e tive medo. Interessante disso aí, pastor, é que o pecado não só abriu os olhos, mas também os ouvidos do homem naquele momento. Falam muito assim, mas o pecado ele descortinou para o homem, né? Descortinou. Mas na realidade não só descortinou, mas mostrou ao homem que através do ouvir também, não só de falar e ver, mas do ouvir também, ele transmite aquilo que o pecado faz na vida dele. E olha bem, quando ele fala, eu tive medo, ele está relatando ali um sentimento que ele nunca havia experimentado. Verdade. E que o pecado proporcionou. E é o primeiro sentimento antes de você morrer. É o medo. Sim, medo. Não é? Medo, tive medo. Olha, no dia anterior ele havia conversado com Deus, ele, Eva. Deus os havia visitado. O que mudou? A entrada do pecado. E ali, aquela enfermidade começou a produzir medo. Né? E o que pior ficou? O que a gente pode observar nessa situação? O pecado distorceu a imagem e a semelhança que Deus havia colocado em Adão e Eva. Da mesma forma que uma enfermidade natural, uma patologia natural, ela tem a capacidade de distorcer a nossa imagem. Eu trabalhando no hospital, eu vi muitas pessoas enfermas que sofriam de diversas patologias, vamos dizer assim, no corpo, saíam de lá com o braço torto, o pé torto, o olho virado, a boca torta. Depois de muitos anos eu fui ver que aquela enfermidade tinha distorcido o corpo daquela pessoa. Da mesma forma, o pecado distorceu a imagem e a semelhança espiritual que Deus havia colocado no homem. Por exemplo, Deus é justiça, a Bíblia fala isso. Só que a nossa justiça, ela está tão distorcida que ela é vingança. Se ela não for feita com as próprias mãos, não vale. Não é isso que eu quero. O nosso amor está tão distorcido que já no Novo Testamento o apóstolo Paulo tem que falar o seguinte: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É porque o amor está ligado diretamente na circunstância. Sim, mas olha bem, eu consigo amar dinheiro, papel, metal, ouro, qualquer coisa. Isso está errado.
A humanidade, ela ama o dinheiro. Nós vivemos num sistema chamado capitalista, em que a coisa mais importante não é o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. É o capital, é o dinheiro. Está errado. O centro do mundo hoje é o dinheiro. Você está me entendendo? Claro. Deveria ser as pessoas, porque somos todos irmãos, independente da religião, temos um pai só que é o Criador. Eu estava lendo ontem para o pessoal e trouxe para a rádio uma reflexão dizendo que esse mês é o mês que nós oramos pelas famílias. Sim. E aí, todas as igrejas batistas, tanto renovada como a Igreja Batista Histórica. Quero lembrar os ouvintes que o pastor Jason, ele é pastor da Igreja Batista Renovada. E o que acontece? Deus, ele tem uma ordem para a família. Primeiro Deus, depois pessoas e depois coisas. Você precisa amar Deus, você precisa valorizar pessoas e usar coisas. Só que eles estão usando pessoas, valorizando coisas, dando maior valor para coisas e não amando Deus. Exato. É o que o pecado fez, né? Essa distorção. Distorceu. Então aí a gente vai ter a nossa justiça, o medo entrou. Olha que coisa terrível que o pecado trouxe, essa patologia. Eu falo, o pecado é a enfermidade da alma. E quando eu falo alma, guardando as proporções, vamos tratar aqui de corpo e espírito. Jesus falou sobre isso. Uhum. O corpo sem o espírito está morto, para nada serve. Então vamos tratar alma, corpo mais espírito. Certo. Nesse momento, para a gente entender. Por isso que eu falo que o pecado é a enfermidade na alma. Ele afeta tanto o corpo físico, trazendo mazelas para o corpo físico, vícios, quanto o espírito está infectado, está tomado, está distorcido. Entrou o medo, a justiça virou vingança, o amor virou paixão. É uma distorção. Sim. Entrou o ódio, que é uma forma distorcida de amar. Eu sempre falo isso. O oposto do amor não é o ódio. O ódio também é uma forma distorcida do amor. Porque quando você odeia uma pessoa, é porque ela ainda tem um valor para você. Sim. O oposto do ódio, do amor, não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Entrou indiferença para contrabalancear com o amor. Nós passamos pelas pessoas, muitas vezes enxergamos pessoas em situações de penúria, de abandono, não fazemos absolutamente nada. Por quê? Indiferença. Aquela pessoa que muitas vezes está na sarjeta não merece a nossa atenção, não merece o nosso apreço, não merece o nosso amor. Nós passamos por ela e simplesmente ignoramos. E isso é um grande desafio hoje da igreja em especial, né? Eu falo aqui que o amor, ele não é privilégio de crente. O amor, a prática do amor, ela é para todos. Porque o amor independe de você ser cristão ou não. É claro que o amor de Cristo supera qualquer coisa, né? Não, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Ou seja, o amor de Cristo não é o amor que o mundo te ama. É diferente, porque ele não olha as circunstâncias. Mas nesse caso que eu estou falando, especialmente do privilégio, essa questão do amar, nós vemos muitas pessoas que não são cristãos, mas que têm a prática de amar que muitos cristãos não têm. É uma realidade também. É uma realidade. Isso é verdade. E aí, esse desafio, como então amar sem circunstância? Se o pecado está na alma, o pecado está aqui, né? Ele está
Ele é onipresente. Aí. A gente vai para tudo quanto é lugar, carrega ele junto. Certo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não acredito no pecado. Eu não sou tão pecador assim. As pessoas... A primeira tendência, quando começamos a falar de Jesus para as pessoas, é elas negarem que são pecadoras. E no hospital, Josias, conforme eu estava trabalhando, falei para você, uma das coisas que eu observei, eu não tenho formação na área biológica, médica, nada. Certo. Eu apenas trabalhei no hospital, no setor administrativo. Mas eu percebi uma coisa. E eu falo isso para as pessoas. A visão minha, que eu desenvolvi lá dentro. Que eu observei muitas pessoas, às vezes eu estava perto, o médico estava falando que eu era empregado do hospital, e estava lá uma pessoa com uma determinada enfermidade, ou doença, ou patologia, e o médico estava dando um diagnóstico. Aí a pessoa ouvia falar, mas você está hipertenso, você está diabético, ou chamava o parente para falar que aquela pessoa que estava doente, acamada, ela estava com câncer. A primeira coisa que as pessoas falavam era o seguinte, não, doutor, isso está errado. Isso não existe, ele não está com câncer. Ou eu não sou hipertenso, não, eu não sou diabético, isso não pode estar acontecendo. A negação. A negação. O ouvinte, ele vai perceber isso, que as pessoas quando recebem um diagnóstico de uma enfermidade, de uma patologia, seja qual for, a primeira atitude dele é a negação. E com o pecado ocorre a mesma coisa. Eu falo sempre isso na igreja. Que a evidência maior de uma patologia, de uma doença, de uma enfermidade, é a sua negação. Eu sou diabético, eu sou hipertenso. Trabalhei muito tempo em área de saúde, foram 12 anos. O dia que o médico virou para mim e falou que eu estava com diabetes, eu fui para casa e falei assim, nada, aquele médico não sabe de nada não, estou com glicose alta. Até que no outro dia eu tinha uma outra consulta marcada com outro médico, ele virou para mim e falou assim, você veio aqui pensando que você está com a sua glicose alta, Jason. Aí eu falei comigo, parece que esse camarada ouviu o que eu estava falando no quarto ontem. Aí fiquei calado, aí ele falou, eu vou te falar uma verdade. Você é diabético. Você não pode mais negar isso. Você não tem como negar isso. Você é diabético. Aí ele me perguntou, você tem alguém na família que é diabético? Eu falei, meu pai. Ele falou assim, então, seu pai é diabético, você é diabético. Provavelmente, quando você tiver um filho, ele vai ter diabetes. Que é uma enfermidade crônica. Tal qual o pecado. E aí eu fui para casa ainda negando aquilo, mas foi um choque muito grande, porque eu tinha visto pessoas diabéticas no hospital, com partes do corpo amputadas, que a diabetes provoca isso, né? Eu vi pessoas que tinham uma ferida no dedo do pé e de repente precisou amputar meio pé, ou amputou o pé, amputou até o joelho, e aquilo me chocou. Eu falei, será que isso vai acontecer comigo? E eu me despertei. Aí o médico falou, olha, tem que fazer dieta, tem que tomar a medicação. E você nunca vai poder parar de descuidar, porque isso é uma enfermidade crônica. O pecado é uma enfermidade crônica na alma, e as pessoas têm negado o pecado. A primeira evidência de uma enfermidade, de uma patologia, é a sua negação. Por que as pessoas não gostam da Bíblia, Josias? Porque a Bíblia fala de pecado. Fala dessa enfermidade que nós carregamos. Mas também fala de um remédio. E às vezes o remédio é amargo. Hoje eu tomo insulina. Tomo insulina de manhã, tomo insulina de noite. Tem que ter disciplina para vencer uma enfermidade crônica.
com o pecado é da mesma forma. Não pode descuidar. Eu acho até que Deus permitiu que eu tivesse uma patologia crônica no corpo para entender melhor como funciona a patologia crônica do espírito, da alma, que é o pecado. E aí as pessoas negam. Eu lembro que eu, certa vez, fui falar de Jesus para um rapaz, ele falou, não, eu sou uma pessoa boa, Deus não vai me mandar para o inferno, não. Eu falei, olha, rapaz, não tem ninguém bom, está todo mundo contaminado. O pecado afetou a todos de forma geral, sem distinção. Todos. Olhando nesse, Todos, sem exceção. olhando nesse princípio que você explanou aí, da sua experiência e da visão que Deus te deu através disso, eu comecei a imaginar aqui e a lembrar, imaginar não, a palavra é lembrar, de como você sabe que a criança perdeu a sua inocência. Quando ela começa a negar. Mentir. É a primeira coisa. Por que você fez isso? Eu? Põe a culpa até no cachorro. Não é? Foi o Totó. Quem ensinou ela a fazer isso? Já está no DNA. Ela herdou isso. Está na alma. É. E a igreja, Josias, ela cumpre um papel importante porque ela tem o antídoto, o remédio contra o pecado, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Todo pecado. Então por isso que a gente reúne, a gente vai para a igreja, porque ali a gente obtém cura. A medicação é a mesma da patologia. É prevenção e cuidado. O tempo todo. O tempo todo. No seu caso, como você falou da diabetes, eu tenho, por exemplo, tia que sofre esse mal, e é um cuidado constante do que comer, do que beber, Exato. do que fazer Vira uma e rotina. como fazer. Vira uma rotina. Isso. Chega um momento que você entra naquele trilho ali, naquela estrada, é um trilho. E o final daquele que não quer cuidar e não quer tomar essas providências necessárias, qual é? A morte precoce. O castigo do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, de graça, é a vida. É a vida. Em Jesus Cristo. É. Entendeu? Então, o pecado entrou e a igreja cumpre um papel de ser o quê? Um hospital. Eu lembro que um dia eu li um livro de um pastor até famoso, não vou citar o nome por questão ética. Ele falou assim, eu não gosto de pessoas que comparam a igreja com um hospital. Eu gosto de comparar a igreja com um exército. Um exército imbatível. Bom, é a visão dele, mas exército também tem gente doente. Toma tiro, fica ferido, precisa de cuidado. Lendo o livro do Senhor e lendo sobre Davi, aquela parte ali que fala sobre Saul, uma partezinha que pega sobre Saul, e eu estou lendo Samuel, relendo Samuel, e aí eu lembrei, por isso que eu falo que tem muita coisa que a gente vai colocando ali na leitura, né? Sim. Às vezes não fala especificamente de Davi, mas nos faz ver Davi naquela situação. E aí eu li ontem Samuel, a parte que como que foi formado o primeiro exército de Davi, de todos aqueles que eram rejeitados. Exato. E foi Homens aflitos de espírito. exatamente amargurados. E foi o exército que foi vencedor. Exato. Porque enquanto Davi foi rei e vigiou com esse exército, eles não conheceram a derrota, assim a palavra diz. Exato. Então houve disciplina, mas na raiz desse exército era um exército que aparentemente era doente. Sim. Não é? Todo mundo enfermo ali. Todo mundo. Imagina você pegar uma pessoa amargurada de espírito para trabalhar com ele, transformar ele num soldado. Pois é. E como que as pessoas entram na igreja?
amarguradas de espírito. Amarguradas, doentes, desprezadas. Inclusive, a patologia do pecado ela é tão terrível que muitas vezes a pessoa está tão enferma, eu vejo isso. Está tão enferma, Josias, mas está tão enferma que nem ela mesma consegue saber o que está afetando. Eu observo isso não só nas pessoas, mas em mim também. E às vezes, observamos aí, não é justificativa para o pecado de ninguém. Pastores dando escândalos, com pecados terríveis que a gente não pode nem mencionar e não queremos falar. Eu não consigo nem ler sobre isso, nem ouvir, detesto isso. Eu acho que isso envenena a alma. Mas um caso ou outro, a gente fica sabendo. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas como ele fez isso? Ele era um pastor. O pastor não está imune ao pecado. A palavra diz, portanto, sede sóbrios e vigiai. Muitas vezes o pastor está tão mais enfermo do que aqueles que ele tenta tratar e curar. Se ele não abrir os olhos, eu falo isso para os líderes evangélicos de Valadares, região, especialmente, se nós não abrirmos os olhos, nós vamos sucumbir. É importante essa palavra que o Senhor está dando diretamente para os líderes, para os pastores, porque eu sempre chamo a atenção aqui e chamo agora novamente, você pastor querido, irmão querido de ministério, colega de ministério, que está nos ouvindo. Nós sabemos que o pastor é uma alma solitária. Por que eu digo isso? Porque ele cuida de muitos. Mas no seu íntimo, e eu estou falando de pessoas, não de Deus. Deus cuida de nós. Mas ali na sua intimidade, todos acham que ele não precisa de cuidado. Que ele é um super-homem. Exatamente. Ele é um super-herói. E eu vou falar uma coisa para o senhor que muitos vão ficar chateados com isso. Mas a culpa desta visão que a igreja e que as pessoas têm do líder, do pastor, a culpa é dele mesmo. Porque na maioria das vezes ele quer se colocar como super, como aquele que está acima de todos. Mas isso, Josias, isso aí é um reflexo do pecado, da enfermidade. Por isso que nós estamos abrindo o jogo aqui. Não tem ninguém aqui super poderoso. O pastor é um homem comum, de carne e osso, como qualquer outro. A palavra de Deus diz isso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele estava sujeito ao pecado, como nós estamos. Mas ele foi um homem que ele resolveu buscar Deus. A diferença está aí. Uhum. Ele tinha um relacionamento com Deus. Né? E a própria situação que ele passa com Jezabel mostra a pequenez dele. Porque na mesma hora que está aqui e vence... Ele está no ápice. Exatamente. Vence. De repente ele está lá no fundo de uma caverna com medo de sair. Por causa de uma ameaça boba. Exatamente. O Deus que ele invocou... Nossa, boba, né? A palavra compara Jezabel e Acabe como um casamento. Uhum. Um casamento do diabo, do inimigo, entendeu? Com o homem. É um casamento ali, ó, da razão com a força das trevas. Não, o ambiente espiritual naquele momento era bastante tenso, né? Era bastante negro, vamos dizer assim, bastante lúgubre. Pesado. Pesado. Tanto é que Elias ele foge e ele entra numa depressão terrível, né? Terrível. Então o homem de Deus ele passa por depressão, por angústia, né? Por causa até mesmo do próprio pecado. Então, principalmente. Não tem ninguém aqui super poderoso, nós estamos abrindo nosso coração, não tem ninguém aqui perfeito, todo mundo peca.
Entendeu? É claro que alguns pastores vai Muitos dizer... vão tampar o sol com peneira. Não, assim não é comigo, não. Não, e vai defender a unhas e dentes usando até mesmo um texto sem contexto. Por exemplo, virar e falar assim, não, mas Timóteo diz, Paulo diz a Timóteo que ele tem que ser o exemplo, que Sim. seja um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Sim. Justamente para ele abrir o olho contra o pecado. Exatamente. Eu defendo isso direto com os meus líderes na igreja. Eu falo assim, eu estou aqui, eu preciso ser exemplo, eu preciso. Não é que eu sou o exemplo, não, longe de mim. Mas eu preciso buscar para poder demonstrar à igreja que é possível vencer o pecado. Sim, o apóstolo Paulo ele vai falar, eu esmurro o meu corpo e o transformo, reduzo a servidão para que quando eu pregar eu não seja desqualificado pelas minhas ações. Mais ou menos isso que ele está falando nas entrelinhas. Não, ele fala bem claro, eu morro todos os dias. Exato. E as pessoas pensam que é o quê? Morrer, hoje tomou um tiro, morreu Paulo, funeral. Amanhã Paulo está vivo de novo. Não, ele morre todos os dias. A razão dele tem que morrer todo dia, o eu dele, não o pecado. Mais eu, mas Cristo. Exatamente, o pecado morre todos os dias para que Cristo possa todos os dias viver a vida dele. Então, a igreja ela é um hospital espiritual. Sim. Ah, mas o exército, a igreja é um exército militante. É, também é. Mas o exército tem pessoas doentes, feridas, angustiadas, como nós falamos. O exército não vive só de vitória, não. Tem baixa. Tem dias bons e Tem dias gente maus. É. Ah, teve vitória? Teve, mas gente morreu para ter vitória. Entendeu? Eu me lembro, Josias, um fato que assim, a esse abriu os meus olhos. Por que eu falo que o pastor, muitas vezes, ele está tão enfermo, ou está mais enfermo do que aqueles que ele procura curar, ou tratar? Eu me lembro que um dos últimos episódios que eu vivi no hospital foi quando eu estava num setor e eu havia tido uma consulta com o nosso médico do trabalho uns 3 meses antes. A gente ia lá para fazer o check-up, né? Para ver se estava tudo ok, todo ano. E ele falou, Jason, tá tudo beleza, tudo ok. Se você precisar de alguma coisa, me procura aqui, nós estamos à disposição. Muito legal. Não vou falar o nome dele para preservar, mas vamos colocar o nome dele de José. Certo. O doutor José me falou isso. Bom, eu voltei para o meu setor, trabalhei, passado 90 dias, eu voltei lá na hora do almoço, eu estava precisando de uma receita. Até por uma pessoa, porque a gente que trabalha na área de saúde sempre tem alguém pedindo alguma coisa para a gente, consegue isso, consegue aquilo, né? A saúde do país é muito precária, naquele tempo era pior ainda. Aí a pessoa me pediu a receita, vai lá, me arruma essa receita. Eu lembrei dele, que ele era muito legal. Aí eu cheguei para a secretária e falei assim, estou procurando o doutor José. Aí ela falou assim, ah, ele não está aí não. Eu falei, eu precisava de uma consulta com ele. Aí ela virou para mim e falou assim, ah, Jason, você tem uma consulta com ele, você vai ter que procurar ele no centro espírita. Aí eu falei assim, bom, será que ele está atendendo lá no centro espírita? Pensei, eu falei, mas onde que é? Aí ela deu o endereço, eu falei, então eu vou lá. Aí ela deu uma risada. Aí eu estava saindo, o centro espírita era perto, né? Eu preciso da receita, eu vou lá atrás dele. Ela falou, volta cá, Jason. Eu falei, o que foi? Ela falou, você não está sabendo, não? Eu falei, não estou sabendo do que? Ela falou assim, o doutor José morreu. Que isso? Eu falei para ela, você está doida, menina? Você está falando para eu ir lá no centro espírita? Aí ela deu uma gargalhada, né? Estou contando o fato, não estou zombando de ninguém, nem de religião de ninguém. Claro. Foi o que aconteceu. Ela falou, olha, se você quiser uma consulta com ele, só se você for no centro espírita mesmo, invocar o espírito dele. Aí eu falei assim, nossa, tá pegando pesado, porque ela sabe que eu sou crente, que eu sou pastor. Ela tá me zombando com isso, né? Aí eu sentei, falei, bom,
desarmar o espírito, saber o que aconteceu. Sentei e falei, me explica essa história. Falei, Jason, você não está sabendo de nada, não? Eu falei, até agora eu não estou entendendo o que você está falando. Ela falou, olha, doutor José, há uns quase 90 dias, isto é, aí eu calculei, pouco depois de eu ter consultado com ele, ele precisou ir a Belo Horizonte visitar os parentes, ele tinha parentes lá, chegou lá e sentiu uma dor no ventre. E como tinha mais médico na família, ele era o nosso médico do trabalho, ele que descobria as nossas patologias. Uhum. O primo dele falou, pai, isso não é nada não, mas vamos dar um pulo lá no hospital, lá, foi no hospital, vamos dizer assim, chique de Belo Horizonte, com todos os recursos, né? O primo dele trabalhava lá, levou ele para um colega, fez o primeiro exame, falou com ele, olha, sinto muito informar para o senhor, mas o senhor está com câncer no estômago. Fizeram ultrassom, estou vendo um nódulo aqui, outro ali. Vamos fazer o seguinte, amanhã o senhor vem para... Isso era domingo. Amanhã o senhor vem para fazer uma biópsia. Aí a menina me narrou que abriram ele com meia hora fechado, porque ele estava todo tomado de câncer. Nossa Deus. E de lá mesmo ele ficou internado, e de lá mesmo ele morreu, e de lá mesmo ele foi enterrado, não voltou para casa. E aí eu tive a noção de que muitas vezes nós estamos mais enfermos do que aqueles que nós procuramos tratar. Ele era médico do trabalho, medicina do trabalho. Salvava vidas, ajudava a salvar vidas, ajudava a curar pessoas. Mas ele estava tão enfermo que ele não teve a noção que ele estava doente, que ele tinha uma patologia tão grave, ele não conseguiu fazer o diagnóstico dele. E muitas pessoas dentro da igreja estão assim, inclusive líderes. Ele não consegue ter uma noção da situação que ele está vivendo. E ele vai enrolando aqui, ele vai empurrando. É uma dorzinha boba à toa. Não foi o caso. Às vezes ele está tão enfermo que ele não consegue saber mesmo o que eu estou sentindo. O que está acontecendo comigo? E quando ele abre os olhos, já está tarde demais. Josias, no hospital eu vi gente fugindo para não tomar remédio. Está acontecendo agora. Não, mas essa questão da Covid, isso é natural. A revolta da vacina de 1904, que o povo se revoltou, né? Para não tomar vacina contra a febre amarela. Isso é da humanidade. Eu me lembro que uns anos atrás eu estava vendo no Facebook médicos falando mal da vacina, que não era para as mães vacinar as crianças e tal. O que aconteceu? O sarampo voltou. Eu mesmo passei por essa fase. Eles falaram com a minha mãe na época, não vai não. Eles estão dando essa vacina aí, é para matar. É para matar. Você não leva o menino não. Indo contra, por isso que hoje... Não, mas é um absurdo hoje, um médico por Facebook, você vê que uma pessoa dessa, ele está doente, ele tem uma patologia, eu não sei qual que é, mas para um médico, e eu chequei informação, porque eu trabalhei em hospital, eu entendo alguma coisa disso. Chequei o CID do camarada, o CID não, o CRM, né? CRM. CID é Código Internacional de Doença. O código era um camarada de um estado aí importante no Sudeste, não vou falando, e tinha um monte de mães, inclusive uma amiga minha que entrou falando que não ia vacinar o filho. E aí a gente vê essa questão do sarampo voltando, uma doença que praticamente não estava erradicada, mas estava bem controlada, voltou. E o pior é a pessoa trabalhar contra, ela está enferma e não quer que ninguém fique bem, ou com a saúde boa. Né? Então, trabalhando no hospital, um dia, uma colega chegou desesperada, você viu uma menina que estava aqui, ela caiu de moto, quebrou a perna. Parece mentira, ela pulou a báscula e foi embora com a perna quebrada.
Que isso, gente? Pulando igual um saci. Eu estava trabalhando um dia no laboratório, digitando exames, quando de repente o telefone tocou, uma amiga minha, o pai dela fugiu do hospital, apareceu em casa, segurando Josias, o soro. Meu Deus do céu. Vestido sabe com o quê? Só com aquela roupa de baixo. Aquele lençol. Não é um lençol, é aquele shortinho que no hospital eles dão. Aham. Tipo uma cueca samba canção. O camarada andou 3 quilômetros para chegar na casa da filha. Não queria ficar. Ele não conseguiu tirar o soro. Ele foi segurando a garrafinha de soro e andando, praticamente nu pela cidade. E ela ligou, porque eu trabalhava com o marido dela, para o marido pegar o carro, ir na casa dela e trazer o pai de volta para o hospital. Ele fugiu no horário de visita. Passou por todo mundo e foi embora. Quantas vezes eu vi enfermeiras, colegas dando remédio para as pessoas cuspindo. Não é aquele negócio de esconder o remédio debaixo da língua e depois cuspir. Não, meter a mão na mão do enfermeiro, do técnico de enfermagem, jogar o remédio fora, na frente dele, gritar e dizer que não queria o remédio, a ponto de ser amarrado na cama para tomar o remédio injetável. Que isso, gente? O pecado é pior que isso. Muitas pessoas recusa a vacina, recusa o remédio, não quer o tratamento. Olha, tem pessoas que vão para dentro do hospital e não querem o tratamento. Tem pessoas que vão para dentro da igreja e não querem o tratamento da palavra de Deus, cara. É a mesma coisa. Que exército é esse? Que a pessoa entra, não quer receber o treinamento, não quer carregar a arma, que é a palavra de Deus, né? A espada. Não, eu preciso disso não. Vive uma vida qualquer, passa-se anos a fio dentro da igreja, 10, 20, 30 anos. Tá do mesmo jeito, cara. Que evangelho é esse que não muda, que não transforma? Não alimenta a alma. A alma tá capengando de fome. A pessoa não quer, porque o tratamento, a pessoa tem que querer. Josias, até para você ajudar uma pessoa, a pessoa tem que querer. É ou não é? Claro. Para eu te ajudar, você tem que querer receber ajuda. E muitas vezes que a gente observa dentro da igreja, pessoas que vão para lá, acham bonito o louvor, quer cantar no coral, quer tocar os instrumentos, quer até pregar. Hoje todo mundo é teólogo, né? Exato. Entra na internet, pesquisa os erros de fulano, ciclano, que ouviu no culto, critica. Não precisa chegar tanto. Eu tô falando que as pessoas, elas querem fazer alguma coisa, mas não querem mudança de vida. Tem que ter uma identificação. E o primeiro passo para isso, você sabe o que é? Não achar que está tudo bem. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita a um senhor que ele estava com câncer, era vizinho da minha irmã. Ela falou, Jason, vamos lá, porque a minha vizinha falou que ele está com câncer e vai morrer. Aí a gente chegou lá para fazer a visita. Fomos eu, meu pai e minha irmã. Chegamos lá e encontramos um camarada que estava com saúde melhor do que a minha, do que se juntasse nós três. E ele falou, e ele estava muito bem, e estava fazendo a quimioterapia. Rapaz, numa euforia, estava tudo muito bem. E eu saí de lá, minha irmã falou assim, Jason, você não falou nada. Eu falei, ele não deixou falar o tempo todo, ele não parava. E eu acho que aquele cara não tem câncer, que eu já vi gente doente, ele nem careca tá, fazendo quimioterapia, o cabelo não caiu. Ela falou, e aí? Eu falei, uai, não sei, vamos esperar. 10 vezes depois ele morreu. É a negação que você falou. A negação. Achar que tá tudo bem. Que eu consegui, que eu conquistei. Ah, você tá muito bem. Não, não tô muito bem nada não. Eu estou no caminho. Pé no chão. Sem estrelismo. Com essa situação, por exemplo, do Covid, eu encontro na minha igreja, às vezes pessoas mais velhas que se negam a tomar cuidados.
que fica com raiva se vê alguém tomando seus cuidados. E ainda dizem, porque para mim isso não é fé. Eu quero que você me entenda bem. Fé é uma coisa, positivismo é outra. E você sabe muito bem isso, que você lecionou isso para nós. A pessoa, ela se imune com o positivismo de tal forma que vira e fala assim: Deus já me falou, esse coronavírus está vencido, eu já venci ele, não vai acontecer nada comigo, eu posso ir em qualquer lugar, não vai acontecer nada comigo, e não vai acontecer com você também, pode crer, acabou, está vencido. E eu costumo dizer para a igreja o seguinte: prevenção não é falta de fé, pelo contrário, se previne porque tem fé. O Josias, veja bem, as pessoas estão enganadas com uma situação. Aceitei Jesus, está tudo resolvido. Não está. Hoje eu ouvi a seguinte coisa: não eu estou salvo. Mas por que você está salvo, fulano? Eu estou salvo porque eu cuido muito bem da minha mãe. Então minha salvação já está garantida. A questão não é essa. Isso já é outro ponto. Mas olha bem. Recebi Jesus como meu Salvador. É uma caminhada. Leva-se muito tempo para ter um crente, um servo de Deus. Né? Recebi Jesus como meu Salvador. O Evangelho resolve tudo? Não. Durante muito tempo eu criei que o Evangelho resolvia tudo. Não resolve. E eu te provo dentro da Bíblia, isso não é heresia. O apóstolo Paulo mandou os crentes de Tessalonicenses trabalharem. Aquele que não quiser trabalhar, que não coma. O Evangelho, recebi Jesus como Salvador, aceitei Jesus, o termo mais popular, virei crente, passei a crente. Bom, ótimo. Mas você tem que dar conta de outras coisas. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ajudar. Você fez só um ato. Abre um processo na sua vida. Só que as pessoas, Josias, elas acham que tudo está resolvido. Inclusive, a saúde do corpo. Não preciso de médico, porque Jesus já me curou de tudo. Não é assim. A nossa fé ela é racional. É uma fé feita com a razão. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Rogo-os, pois, irmãos, que apresentei os nossos corpos como sacrifício, vivo, santo, agradável. Esse é o vosso culto racional. O nosso culto ele tem início, meio e fim. Ele tem uma razão, um motivo. Por isso que eu não gosto daquelas pessoas, apesar de ser renovadas, chegam na igreja já gritando, pulando, saltando e fazendo balbúrdia. Qual o raciocínio que nós temos nisso? Não é terapia do grito, isso não resolve. Se resolvesse, o leão ganhava. Ele grita, ele ruge. Não, o leão ganhava. Esse negócio de ganhar no grito não resolve. Tô sapateando, tô marchando, tô pulando, tô isso. Isso são problemas. Isso não resolve. Pastor Jason, eu fico muito... São distorções, Josias. Eu fico muito preocupado com uma atitude e, infelizmente, é com muita dor que eu falo isso, que eu vejo isso mais em crentes. A seguinte atitude: ele inventa uma mentira, crer que ela é verdade, prega a mentira como se fosse a verdade, se decepciona depois, porque ele acreditou que é verdade, mas é uma mentira, se decepciona depois e coloca a culpa em Deus. Me explica uma coisa, como que é possível isso e ainda levar pessoas a ter esta mesma atitude? Exemplo, o Senhor já me deu a vitória. Irmão, como é que está a situação lá? Não, o Senhor já deu a vitória, pastor. Amém.
em nome de... aí a gente às vezes vira e fala assim, Deus abençoe, já abençoou, já está resolvido, mas não tem nada resolvido. Só que ela colocou, ou ele colocou na cabeça que Deus falou com ele de alguma forma, que já deu a vitória. Aí, pouco tempo depois, vai ao médico, o médico fala assim, piorou, vai ter que operar. Aí cai em um conflito interno. Senhor, mas o Senhor falou comigo que tinha dado a vitória. O Senhor não falou. A pessoa inventou para ela mesma e se encheu de positivismo em cima de uma mentira. E quem sai culpado de tudo é Deus. Olha onde que vai a doença da alma do homem. É muito complexo. Primeira coisa que a gente tem que fazer com relação ao pecado, não dá espaço para ele. Não dá espaço. Então, e parar também com essas infantilidades, né, Josias? Tem muito crente infantil. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Vocês já deviam estar comendo alimento sólido e eu estou espantado que vocês não estão aguentando nem o leite. Ele passou por situação semelhante. Né? Então, veja bem, quando você pega uma criança, o crescimento dela é natural, automático. Ela vai se alimentando, ela vai crescendo em sintonia. De forma simétrica até, podemos dizer assim. Um braço não vai ficar maior que o outro. Um pé não vai ficar maior que o outro. E é importante dizer que o crescimento dói. Sim, mas há um crescimento. Claro. Na vida do cristão, do crente, ele tem que fazer um esforço para crescer. Aí entra o estudo da palavra de Deus, leitura da palavra de Deus, uma boa escola bíblica dominical, oração, comunhão com os irmãos, aconselhamento com aqueles que têm algo para aconselhar. Né? Claro. E aí ele vai obter um crescimento. Agora, se ele anda com pessoas que não têm nada a acrescentar, ele não vai crescer. Leva-se muito tempo, vou repetir, para ter um cristão, um crente, salvo, nascido de novo, maduro. A maturidade do cristão, ela não vem só com o tempo, ela vem com ações. Andar no Espírito, para não cumprir os desejos da carne, que são pecados. Então, logo em seguida, o apóstolo Paulo vai falar, o fruto do Espírito se você está andando no Espírito, você vai frutificar. Questão de dom é uma outra esfera, você vai ter o dom. Mas primeiro o fruto. Fé, temperança, amor. Aí as distorções do pecado vão saindo. Aquele que era avarento para de amar o dinheiro. O dinheiro para ele vai ter um propósito de ajudar o próximo. O ser passa a ter um lugar importante e não ter. Eu não preciso ter para ser. Eu sou sem ter. Entendeu? Eu não preciso do carro XYZ, conversível, com motor de 8 cilindros, para me sentir bem. Eu posso andar num carro comum. Eu não preciso ter a casa mais bonita da cidade, o melhor emprego do mundo. Não. Uma pergunta. Equilíbrio. Equilíbrio. O Evangelho vai te dar equilíbrio. Uma pergunta. Nós estamos chegando aqui no final. E essa pergunta é para o senhor fazer as considerações finais do senhor. O pecado tem que acabar? Ou o que tem que acabar para que o pecado não me vença? Olha, o que tem que acabar é a atitude errada. O pecado, ele só vai ser vencido
quando o nosso corpo físico for transformado. Aí acabou o pecado. Enquanto nós tivermos com esse corpo carnal, mortal, a nossa natureza carnal, ela vai conviver com a nossa natureza espiritual. Por que a gente fala? Jesus falou, olha, você tem que nascer de novo. Importa nascer de novo, da água e do Espírito. Porque aí os seus sentimentos, o seu espírito, ele é despertado para o nascimento, para as coisas de Deus. Mas você não deixa de ter aqueles sentimentos que você tinha. Só que eles vão ficar no segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Não vai ser o objetivo mais. Entendeu? Porque as prioridades vão mudar. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É claro que a gente vai precisar de bens nessa terra, mas tudo com equilíbrio. Entendeu? Com sabedoria. Ordem e decência. Nossa vida é um culto. Exato. O pecado vai acabar. Claro que vai acabar. Mas não agora. E é até um motivo para nós recebermos um galardão, uma recompensa, termos o pecado em nosso corpo. Senão seria muito fácil. Recebi Jesus, o pecado acaba, não peco mais, e sou nova criatura, estou livre, virei super-homem, olha. Sai voando por aí. Não, as coisas não funcionam assim. E as provas da vida? Que vão moldar o teu caráter cristão, vão revelar realmente quem você é. Você tem que vencer o pecado. É você que vence, através da sua fé. Então ele permanece, ele fica, para revelar realmente quem você é. Você é um lutador, um vencedor, aí você vira soldado. Costumo dizer para os irmãos que o pecado, aquilo que te chama a atenção, ele vai continuar no mesmo lugar. Ele não vai correr de você, pelo contrário. Ele sempre vai ficar em um lugar onde você vai vê-lo. Mas o que precisa morrer é o seu desejo, a sua inclinação para ele. Porque aí você vai passar por ele, você vai vê-lo, ele vai acenar para você, mas a sua inclinação para ele acabou. Logo, não vai fazer mais sentido viver em pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não conformei-vos com esse mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso entendimento. Da mesma forma que a pessoa tem enfermidade crônica, ou a diabetes, ou a hipertensão, ou qualquer uma outra patologia que seja crônica, né? Ele vai ter que lutar contra aquela enfermidade a vida inteira. Controle, exame, remédio, consulta. E vai embora. O pecado é do mesmo jeito. Com essa palavra que o Senhor tem trazido, me chamou muita atenção uma resposta que eu tive nesse momento do porquê, principalmente nossa comunidade evangélica, está tão carente de líderes espirituais. Tem muita gente enferma, né, Jesus? Não tem noção. E não querem cura. Não querem tratamento. Eu estava enfermo, não fisicamente, mas espiritualmente. O dia que a ficha caiu, eu falei: puxa vida, quanto tempo perdido. Levei muitos anos para perceber que eu estava enfermo, tentando tratar pessoas dentro da igreja, e eu estava mais enfermo do que elas. Qual a palavra que o Senhor deixa, pastor, nesse momento, para a nossa liderança, para o líder que está ali querendo tratar enfermo, está enfermo? Qual a palavra que o Senhor deixa para essa pessoa? Prezar pela verdade. Parar de tampar o sol com a peneira. Prezar pela verdade. Pela informação, pela palavra. Passar a agir naturalmente. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu falo isso sempre às pessoas. Muitas vezes eu falo, lá em casa, falo com meu pai, com minha irmã: olha, muita gente pode me chamar de mal educado, grosso, ignorante. Eu até sou isso.
devido à natureza, né, pecaminosa, a gente não faz esforço nenhum, né, muitas vezes para ser mal educado, grosso, ignorante, vamos dizer assim. Mas de uma coisa ninguém pode me acusar, que eu sou hipócrita. E quando eu prego primeiro para mim. Eu nunca, Josias, nesse tempo todo que eu prego o Evangelho, tem quase 30 anos, comecei muito jovem, pregando o Evangelho. Nunca que eu fui para frente de uma igreja, nunca que eu fui para um culto de ar livre, nunca que eu fui para o mercado municipal onde eu comecei a pregar, que eu pregasse uma mentira, algo que não tivesse valor para mim, algo que não atingisse a minha alma. Então o que eu vejo atualmente, o camarada está pregando, a pessoa está pregando para os outros. Ele não está vivendo. Esse texto que eu citei de Paulo, eu vivo ele. É muito difícil, eu esmurro meu corpo, eu espanco meu corpo, eu reduzo a escravidão, eu reduzo a servidão, para que pregando eu não seja desqualificado. Eu me lembro que o pastor João Leão, de Belo Horizonte, ele pregou na nossa formatura, um texto que Paulo fala para Timóteo dizendo, tem cuidado de ti mesmo. Primeiro, o líder tem que ter cuidado dele e da doutrina, pois fazendo isso salvará tanto a ti mesmo quanto os teus ouvintes. Então, cuidado. O líder está doente, vai procurar depressa um tratamento. Eu já fiz análise. Faço análise. A gente precisa tratar tudo quanto é enfermidade do corpo físico e do corpo espiritual. Como eu falei, o Evangelho resolve tudo. É o começo. O resto você vai descobrindo, você vai tratando. Trata uma coisa hoje, outra amanhã, vai resolvendo. Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa melhor resolvida do que eu era há 20 anos atrás. E que eu achava naquela época que eu estava bom. Que eu estava bem. E hoje eu olho para trás e falo, meu Deus do céu, eu fiz aquilo, Senhor. Eu tratei aquela pessoa daquele jeito. Por quê? Por que eu fui fazer aquilo? Eu comentei com você outro dia que eu vi um pastor falando, o pecado é meio que uma loucura. É também. Não deixa de ser uma enfermidade. E ele falava, quando eu olho para trás, eu vejo, eu falei, meu Deus, eu fui fazer aquilo. Onde que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Ele falando. E realmente, quando você olha para trás, você crente, fala, gente, há 30 anos atrás eu estava na igreja, eu estava fazendo isso. Onde que eu estava com a minha cabeça? Pecado é uma forma de loucura também, Jesus. Afetou a todos indistintivamente. Sem distinção. Contaminou todos. Tem cura, tem tratamento, sangue de Jesus. Tem que prezar pela verdade. Estou vivendo assim, está difícil, estou doente. Vai procurar um tratamento, vai procurar um médico, vai tomar um remédio, mesmo que seja para a cabeça, vai se acalmar. Eu lembro de um texto que eu li, uma crônica de um pastor batista, que ele, só para a gente encerrar, ele falava que, ele contou a história que o pastor saiu para fazer uma série de conferências, e quando ele voltou na segunda-feira, chegou em frente de casa com a mala, tinha um diácono. Está num livro de crônicas, não é história, são crônicas reais. Eu tenho esse livro. E aí o diácono estava esperando, era um pastor batista. Ele falou assim, pastor, precisando conversar com o senhor. O que foi? Ele falou, a sua esposa, desde sexta-feira que o senhor saiu, ela arrumou um caminhão de mudança e mudou para a igreja. Ué, o que foi fazer lá? A mudança toda lá, tá lá com os meninos, não tivemos culto domingo, nada, arredou os bancos. O pastor correu lá, ele chegou, mulher, você está doida? Eu falei, não, estou doida não. Mudei aqui para a igreja, porque aqui você fala de amor, de paz, de irmandade, de família, só que quando chega lá em casa você é o demônio, você me espanca, você espanca as crianças. Aí eu resolvi mudar para cá, para ver se a gente começa a viver esse amor que você prega aqui todo domingo, todo santo culto. Nossa Deus.
porque eu descobri que eu sou casada com um demônio. Rapaz. E aí foi o corre-corre, o acode-acode. Ele foi transferido, arrumaram um tratamento para ele, né? A esposa também, os filhos, 3 filhos já estavam traumatizados com a atitude daquele homem. Pastor, numa época muito mais distante do que a gente tem hoje, naquele tempo tudo era abafado, mas é o que acontece, o ser humano é isso aí. Infelizmente somos isso aí. O pecado entrou, o medo entrou, as distorções entraram. Não é justificativo, pelo contrário. Temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer algo. E muitos preocupados aí com o coronavírus, mas não está preocupado para onde vai se morrer, né? Mas é pandemia, né? Jesus falou sobre isso. Então, vamos preocupar com o coronavírus, com a Covid-19, mas vamos preocupar com o pecado. Principalmente, né? Com a nossa alma, né? Se essa noite Deus pedir a tua alma, o que tem preparado? O quê? Para quem será? Para nada, né? Eu quero nessa hora agradecer ao pastor pela presença aqui, agradecer por esta palavra, por esse bate-papo, dizer que o Senhor é muito bem-vindo aqui a todo instante. Quero agradecer nossos ouvintes que com certeza estão alimentando a alma através dessa palavra. E pedir a Deus misericórdia, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, para que nós possamos verdadeiramente lutar para termos saúde a cada dia. Né? É uma queda de braço, mas em nome de Jesus, se nós quisermos, nós podemos vencer. As armas estão aí. As armas espirituais estão aí. E são tecnologicamente muito eficazes, né? Que nós possamos fazer o uso dela. Pastor, agradecimento ao pessoal que está aí nos ouvindo. Quero agradecer a todo ouvinte que nos ouviu de forma paciente. Se ficou alguma dúvida, manda sua pergunta para cá. O Josias vai anotar, vai passar para mim, a gente pode voltar para responder. Se você gostou do assunto também, é um assunto bastante pertinente à nossa realidade. A gente pode voltar e falar um pouco mais sobre a questão do pecado. E ore, né? Ore por nós. Pedir oração aos ouvintes, né? Isso. Para que a gente continue lutando. É muito difícil. É muito difícil. Ninguém está falando aqui que é algo fácil vencer o pecado. Verdade. É muito difícil. É algo muito difícil. Verdade. É uma luta diária, constante, né? No nosso dia a dia, nosso cotidiano, até a gente chegar aos céus, né? É verdade. Então eu quero agradecer a todos. Você, principalmente você que me convidou aqui para estar aqui. Pedir perdão a falta de tempo, a gente trabalha, tem tanta coisa. Não, a gente entende. Né? A gente entende. Mas é isso mesmo. Pessoal, que todos tenham um excelente restante de semana. Que Deus abençoe grandemente cada um. Nós vamos ficar por aqui. E amanhã nós voltamos para podermos estar juntos, aprendendo um pouco mais e nos tornando discípulos melhor. Fiquem com Deus, a graça e a paz maravilhosa de Jesus.